Vamos dar continuidade então à correção da prova de analista administrativo do TRT Quarta Região, prova que foi realizada em 2015. Agora a matéria é Administração Pública, questão número 31. A implementação da gestão por processos em uma organização contempla a identificação, gestão, monitoramento e melhoria dos processos, entendido processo como um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma insumos, entradas, em produtos, saídas. Entre as ferramentas que fazem parte dessa metodologia, pode-se citar. Então, o que a questão procura é que a gente analise cada uma das alternativas e encontre aquela que fala justamente desse processo de, em que a gente vai transformar insumos, ou seja, matérias-primas, as entradas, em produtos finais, produtos acabados, que vão ser as saídas. Então, esse fluxo que vai ocorrer dentro da própria empresa, dentro do próprio setor, dentro do próprio departamento. Então, a gente já tem uma ideia do que é a resposta correta e vamos analisar as alternativas. Alternativa A, o mapa estratégico, que aponta a cadeia de valor gerada pelo conjunto de processos da organização. Bom, está errado essa alternativa, porque o mapa estratégico ele vai representar, vai descrever a estratégia adotada pela empresa e as relações de causa e efeito para descrever essa estratégia. Então não tem relação aqui com os processos mesmo de que vai transformar insumos em produtos. B. A matriz SWOT, que identifica os desafios e oportunidades da organização. Também está errado, porque a matriz SWOT ela vai ser utilizada para a gente fazer análise do ambiente da empresa, tanto interno como o ambiente externo, através das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que são identificadas para essa empresa. Alternativa C. O fluxograma, utilizado no mapeamento dos processos da organização. Correto. O fluxograma ele vai ser utilizado então justamente para isso, para dar um padrão para os processos e para melhorar sempre, continuamente então a empresa, e vai determinar então um curso, um caminho em que os insumos, que as entradas devem seguir para se transformar em produtos ou se transformar em saídas dentro da empresa, dentro do setor, departamento, enfim, como que deve ser feito esse tratamento dos insumos para que a gente chegue no resultado final. Então, o gabarito da questão 31 é letra C de Canadá. Vamos ver por que a alternativa D e E estão erradas. D. O diagrama de Pareto, que identifica os pontos críticos de cada processo. Está errado porque o diagrama de Pareto ele vai ser usado para a gente definir quais itens são prioritários e quais itens não são prioritários na hora de solucionar um problema na empresa. Então a gente vai utilizar a regra que Pareto falou de 80-20, então para solucionar os problemas em que geram são mais prioritários então para a empresa. Letra E. O benchmarking, que identifica os fatores-chave para o sucesso dos processos estratégicos. Errado. O benchmark vai ser uma ferramenta então de comparação entre a empresa e a concorrência, ou algum processo que é feito dentro da empresa com alguma coisa feita, algum processo feito na concorrência. Não vai ter relação então com esse fluxo que ocorre dentro da empresa. Então, gabarito da questão, número 31, letra C de Canadá. Questão 32. As atividades de uma entidade podem ser agrupadas de acordo com diferentes critérios de departamentalização. Uma das formas comumente praticadas para tal agrupamento predica a colocação em um mesmo órgão de atividades da mesma natureza ou afins, também ditas da mesma especialidade. Trata-se do critério de departamentalização. Bom, então ele cita aqui que a departamentalização, nesse caso, ele vai agrupar algumas atividades que vão ter mesma natureza, mesma especialidade, e aí a gente pode ver, bom,
Qual que é o sinônimo disso? O que, que leva a isso? Mesma especialidade, uma coisa que tem a mesma função. Então, já encontramos a resposta correta na alternativa C, que é a departamentalização funcional, aquela que a gente vai agrupar, então, em um mesmo órgão, atividades de mesma natureza ou atividades afins, atividades de mesma especialização, especialidades de mesma função. Então, departamentalização funcional. Gabarito da questão número 32, alternativa C de Canadá. Questão número 33. As redes organizacionais envolvem a agregação de múltiplos atores em interação para compartilhamento de ideias e recursos de forma ágil e eficiente. O Estado-rede combina vários princípios da atuação administrativa, incluindo... Bom, a questão então vai nos pedir, entre essas três assertivas, quais estão corretas. Então vamos analisar cada uma delas para chegar no gabarito final. Assertiva número 1. Subsidiariedade. O Estado deve ser substituído pela sociedade quando sua atuação não seja essencial. Está correto, porque o Estado ele deve atuar somente em aquelas áreas em que a população, enfim, em que os particulares não atuem, não tenham interesse de atuar ou não seja eficiente nessa atuação. O Estado ele deve então atuar somente em áreas em que ele vai poder garantir o bem-estar de todos. Então, no restante, ele vai atuar somente quando não tiver interesse da população para atuar. Então, ele vai atuar de forma subsidiária. Está certa a primeira assertiva. Segunda, flexibilidade. Estrutura administrativa flexível para adaptação às mutações internas e externas. Bom, correto também. Até a própria questão ela fala, né, aqui, ideias e recursos de forma ágil e eficiente. Então, para ter essa eficiência, deve ser uma estrutura flexível para se adaptar justamente a essas mudanças que vão ocorrer na estrutura, enfim, na administração como um todo. Então, a assertiva número 2 também está correta. Assertivo número 3. Centralização. Existência de um canal exclusivo de comunicação com vistas a evitar a dispersão de esforços. Bom, obviamente, essa aqui está errada, porque na medida que a gente fala em ter uma estrutura administrativa flexível para se adaptar às mudanças, se a gente tiver um canal exclusivo de comunicação, se a gente tiver uma centralização aqui de voz, né, de comunicação nessa estrutura, nós vamos ter dificuldade para dar rapidez responder essas mudanças com rapidez. Então, essa alternativa 3 ela está errada e ela já vai bem ao contrário do que afirma a alternativa 2. Então, para a gente chegar no gabarito dessa questão, a gente analisando cada uma das alternativas, chegamos como resposta, alternativa correta 1 e 2, gabarito na letra E de Equador. Então, questão número 33, gabarito alternativa E. Questão 34. A gestão por processos tem sido utilizada na administração pública como um importante instrumento de aperfeiçoamento. Ponto. Um projeto, então essa questão quer saber a respeito de projeto. Projeto, nós temos que levar para a prova que ele é algo que vai fazer um produto ou serviço, enfim, vai ter uma entrega única, né? Então vai ser algo único, vai ser algo que nunca foi feito. Pode ser uma melhora em algum produto, em algum serviço, pode ser, mas é algo inteiramente novo, vai ter um tempo pré-determinado, vai ter um tempo para sua conclusão. Um projeto tem começo, meio e fim. Então vamos analisar cada uma das assertivas. Um projeto
insere-se no planejamento estratégico da organização, sendo que o conjunto de projetos definidos como estratégicos correspondem à missão da organização. Tá? É totalmente errado, que não tem qualquer ligação entre os projetos e o planejamento, e muito menos nessa definição então da missão da organização. Não tem ligação quanto a isso. Então a alternativa A está errada. B. Um projeto decorre da transformação de um processo de trabalho já existente na organização em ação específica. Também é errado. Como eu falei, a característica principal de um projeto é essa forma única, essa singularidade, essa exclusividade que um projeto tem. Então, no momento que ele fala de transformação de um processo de trabalho já existente em ação específica, bom, está errado essa a alternativa também. Alternativa C. Corresponde a uma atividade rotineira da organização, porém atribuída à alta administração. Errado. Fala em algo rotineiro, a gente está falando em processo. Nós não estamos falando em projeto. Projeto é algo único, então é algo que não pode ser feito de forma rotineira. Letra D. Constitui uma atividade de execução única, com tempo de execução determinada, que tem como características, entre outras, a singularidade. Bom, perfeito. A alternativa D, então, vai ser o gabarito da nossa questão, porque ela fala basicamente a definição de projeto e todos os elementos que a gente tem que levar para a prova na questão de projeto, que é execução única, tempo de execução determinada e a questão da singularidade, ou seja, um projeto exclusivo. Então, o gabarito da questão, número 34, letra D de Dinamarca. Vamos ver por que a E está errado. Um projeto envolve as fases de concepção, planejamento, execução e monitoramento, cabendo ao gerente do projeto a atuação em todas essas etapas. Bom, que está errado por alguns pontos, né? Que o gerente do projeto ele não deve, não é necessário que ele atue em todas as fases, todas as etapas desse projeto. E outro ponto é as fases, vai ser de iniciação, aqui então do projeto, ou também podemos chamar de definição do projeto. A segunda fase, planejamento, execução, e aí a fase então seguinte de monitoramento e controle, e a última fase que vai ser a fase de encerramento ou finalização. Então a gente já vê aqui que as alternativas estão erradas. Além disso, o gerente do projeto, atuação em todas essas etapas, a gente já fica aí como algo a mais, apesar de que o gerente do projeto ele vai ser responsável pelo projeto, mas ele pode delegar então funções aqui para que esse projeto seja feito da melhor forma. Então essa foi a prova, a correção aqui dessas questões da administração pública. Em breve retornamos com mais correção dessa prova de analista administrativo do TRT 4ª região.